Olá pessoal, estou aqui com uma aula de matemática cujo conteúdo é razão e proporção. O que é razão? É a relação existente entre dois valores de uma mesma grandeza, expressa geralmente com A para B, A dividido por B ou A sobre B. Ou seja, razão é a mesma coisa que você dividir. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Eu tenho aqui um exemplo. Eu tenho 2 sobre 3 igual a 4 sobre 6. No caso aqui eu tenho duas frações e aí eu quero provar para vocês como elas são, no caso, uma proporção. Como é que eu sei que é uma proporção? Quando eu pego uma e multiplico pela outra e o valor delas se tornam iguais. No caso aqui eu tenho 2, eu pego o numerador da primeira fração com o denominador da segunda, 2 vezes 6 igual a 12. Vou pegar o segundo numerador e multiplicar pelo primeiro denominador. 4 vezes 3 igual a 12. Multipliquei em cruz as duas frações, né? No caso, 4 vezes 3, 12, e 2 vezes 6, 12. Então, no caso, eu sei que são frações proporcionais. No caso que a gente viu razão, proporção e também a gente está estudando grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Para começar, o que são grandezas? Tudo aquilo que pode ser medido. E aqui eu dei alguns exemplos para vocês, como velocidade, tempo, altura, comprimento, idade e massa. Essas são algumas das grandezas que podem ser medidas. E no caso aqui eu tenho diretamente proporcional. O que é uma grandeza diretamente proporcional? Quando uma varia de acordo com a variação da outra, de maneira proporcional e direta. Por exemplo, você vai viajar 10 quilômetros, você precisa de um valor X de gasolina, né? Se você viajar o dobro desses quilômetros, no caso 20 quilômetros, você vai precisar de mais gasolina, dobrar a gasolina. Então, grandeza diretamente proporcional é isso. Quando se aumenta algo, né, geralmente vai aumentar também a segunda proporção, ou a segunda grandeza, não sei do que você vai trabalhar, dependendo dessas aqui. Inversamente proporcional, quando o aumento na medida de uma delas faz com que a medida da outra seja reduzida na mesma proporção, ou seja, é o contrário. Digamos que vai ser construída uma casa. Ao início dela, leve mais ou menos 10 pedreiros, né? Vai demorar um certo tempo. Se eu aumentar a quantidade de pedreiro por dia, no caso, vai diminuir o tempo dessa construção. Então, é o inverso, né? Logo mais a gente vai ver nos exercícios o que são mesmo no cálculo, a grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional. Temos aqui a primeira questão. Com 2,5 kg de farinha de trigo foram feitos 30 pães. Para fazer 90 pães, quantos quilogramas de farinha de trigo são necessários? Opção A, 7,5, opção B, 22,5, opção C, 75 ou opção D, 225 quilos. Separei aqui em dois, né, tanto de quilograma como pães. Quilo a gente coloca abaixo de quilo e pães abaixo de pães. Primeiro eu tenho aqui 2,5 kg. 2,5 kg dá para fazer 30 pães. 90 pães faz quantos quilos? Se eu não sei, eu chamo de X. No caso, agora eu vou multiplicar 30 vezes X, 30x, igual. Aí eu vou multiplicar aqui 90, para vocês terem uma noção, vezes 2,5. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 9, 45. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 9, 18. Soma tudo, 0, 5 mais 0 é 5, 8 e 4, 12, vai 1, 1 e 1, 2. Não podemos esquecer da vírgula, tem uma casa decimal após a vírgula, você vem da direita para a esquerda e coloca essa vírgula. Então ficou 225. Isolando x. X é igual a 225, repete o que está depois da igualdade e multiplica por quem está colado com x, que no caso é 30. Agora eu vou pegar 225 e dividir por 30. 225 dividido por 30.
Se você usar o primeiro valor somente, o 2, não vai dar para dividir por 30 porque 2 é menor que 30. 22 ainda é menor que 30. Agora eu vou pegar 225. Qual o número que, se eu multiplicar por 30, vai chegar próximo de 225? Vai ter que ser um número um pouco maior. No caso aqui, um 7. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 3, 21. Vou subtrair. 5 menos 0 é 5. 2 menos 1 é 1. 2 menos 2, 0. 15 dá para dividir por 30? Não, porque é menor. Eu vou colocar aqui uma vírgula e colocar um 0. Qual o valor que, se eu multiplicar por 30, vai chegar próximo de 150? Ou 150 dividido por 30 e colocar o valor, tanto faz. No caso aqui vai ser um 5. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 3, 15. Zerou. No caso, x vai ser igual a 7,5 quilos. Então, para usar em 90 pães, para fazer 90 pães, eu vou utilizar 7,5 kg de farinha. No caso aqui, o item A. Pessoal, então aqui podemos entender que é uma grandeza proporcional. E por que uma grandeza proporcional? Porque quanto mais pães eu vou fazer, mais quilos de farinha eu vou usar necessariamente. No caso aqui, se eu não quisesse fazer essa conta toda, o que eu percebo? 2,5 kg, 30 pães. 90, triplicou os pães. Então, ia triplicar o quilo de farinha. Então, 2,5 dá para fazer 30. No caso, se fosse 5, dava para fazer 60. E 7,5 dava para fazer 90. Então, se você quiser ganhar tempo, você pode fazer também nesse esquema que eu estou falando para vocês, que é bem mais simples do que essa regra de 3. Mas, para não correr o risco, se você preferir, pode fazer a continha, que aí não tem como você errar. Estamos com a segunda questão, a questão 2. Trabalhando 10 horas por dia, um pedreiro constrói uma casa em 120 dias. Em quantos dias ele construirá a mesma casa se trabalhar 8 horas por dia? Aqui a gente já percebe que é uma grandeza inversamente proporcional. Porque se ele trabalhar mais horas, obviamente ele vai gastar menos dias. Então aqui, horas e dias. Primeiro, 10 horas, ele levaria 120 dias. No caso, ele diminui as horas, 8. Aqui seria x se fosse diretamente proporcional. Como é inversamente proporcional, eu vou inverter essa fração. Veja bem, eu posso inverter essa ou essa. Fica a sua escolha. Nunca as duas, certo? Aqui eu vou trocar 120 por x. X e 120. Eu inverti. Multiplicando em cruz, 8 vezes x, 8x, igual 120 vezes 10, só é você multiplicar 12 vezes 1, 12, e acrescentar os dois zeros, fica 1.200. X vai ser igual a 1.200 dividido por 8, que é o que está coladinho com x. Aqui eu vou pegar 1.200 e dividir por 8. 1 não dá para dividir por 8, mas 12 dá. 1 vezes 8 é 8, 12 menos 8, 4. Baixa o próximo valor, que é 0, fica 40. 5 vezes 8, 40, 0. Sobrou um 0 aqui no dividendo, vou colocar aqui no quociente. X vai ser igual a 150, no caso a opção C, inversamente proporcional. Pessoal, a questão 3, observe cuidadosamente o movimento das engrenagens. Note que, enquanto a menor dá uma volta completa, a maior gira só meia volta. Enquanto a engrenagem pequena dá 10 voltas completas, a engrenagem grande dá. Aqui no caso já percebi que é metade, né? Se a pequena dá uma volta completa e a maior dá meia volta, no caso, a metade de 10 voltas seria quanto? 5 voltas. Aqui eu não preciso nem fazer o cálculo, porque eu já percebi que é, no caso, a metade.
A questão 4. Para fazer um determinado serviço, 5 engenheiros levaram 40 dias. Então, em quanto tempo 10 engenheiros fazem o mesmo serviço? Aqui já dá para ver que é uma grandeza inversamente proporcional, porque quanto mais pessoas trabalhando, menos dias eles irão levar. Então, separei aqui engenheiros e dias. No caso, seria 5 engenheiros para fazer em 40 dias. E aqui ele aumentou, né, no caso, duplicou o total de engenheiros em quantos dias. Isso se fosse diretamente. Como é inversamente, a gente vai fazer aqui a troca do x em cima e o 40 embaixo. Multiplicando em cruz, 10 vezes x, 10x, igual 5 vezes 40. Só é fazer 5 vezes 4, 20. Repete o outro zero. X vai ser igual a 200 dividido por 10. Cancela esses dois zeros, x vai ser igual 20 dividido por 1, 20. No caso, seria 20 dias. Tava bem na cara, né? Porque se duplicou o total de engenheiro, como é inversamente, ele vai dividir pela metade o total de dias. No caso, antes era 40 com 5 engenheiros e ficou 20 dias com 10 engenheiros. A questão 5. Uma torneira despeja 16 litros por minuto e enche uma caixa em 5 horas. Quanto tempo levará para encher a mesma caixa uma torneira que despeja 20 litros por minuto? No caso aqui eu tenho um tempo, né? Vou usar 5 horas para 16 litros. 20 litros para quanto tempo, quantas horas? No caso, como é inversamente proporcional, eu vou estar trocando, né? Posso trocar do outro lado também. Agora eu só multiplico. 20 vezes x, 20x vai ser igual 5 vezes 16, você faz 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 1, 5 e 3, 8. X vai ser igual a 80 dividido por 20. Cancela os dois zeros, x vai ser igual a 8 dividido por 2, 4. No caso, levará 4 horas. Sexta questão. O carro de Júlio consome em média 1 litro de gasolina para percorrer 9 quilômetros. Quantos litros de gasolina ele gastará para fazer uma viagem de 918 quilômetros? Diretamente proporcional. No caso aqui é 1 litro de gasolina para percorrer 9 quilômetros. Se ele percorreu 912, quanto que ele gastou de gasolina? 9 vezes x, 9x, igual 1 vezes 918, 918. X vai ser igual a 918 dividido por 9. 918 dividido por 9. No caso aqui, 9 dá para dividir por 9, que é 1. 9 vezes 1, 9. 9 menos 9, 0. 1 não dá para dividir por 9. Então, eu vou ter que usar os dois valores. Quando é para me usar dois valores, eu coloco o zero no quociente. 18 dividido por 9, 2. 2 vezes 9, 18. Zerou. X é igual a 102. Então, ele vai precisar de 102 litros de gasolina para percorrer 912 quilômetros. O item B, a resposta certa. A questão 7. Um pintor demora 2 horas e gastou 1 litro de tinta para pintar uma superfície de 10 metros quadrados. Nessa mesma proporção, ele projetou os gastos para pintar outras superfícies e organizou, como mostra o quadro abaixo, para pintar 200 metros, ele gastou. No caso aqui, eu vou querer saber quantas horas. Vou fazer o primeiro processo. No caso aqui, 2 horas, ele gastou em 10 metros quadrados. E 200 metros quadrados, ele gastou em quantas horas? Regrinha de 3, 10 vezes x, 10x, igual 2 vezes 2, 4, repete os dois zeros. X vai ser igual a 400 dividido por 10. Cancela os dois zeros, x vai ser igual a 40 horas, nesse caso aqui. E aqui no segundo eu quero descobrir os litros, no caso, né? Ele gastou 1 litro para pintar 10 metros quadrados
200 metros quadrados, quantos litros? 10 vezes x, 10x igual 200 vezes 1, 200. X vai ser igual a 200 dividido por 10. Cancela os dois zeros. X vai ser igual a 20 dividido por 1, 20. No caso, vai ser 40 horas e 20 litros. No caso, a opção D. 40 horas e gastará 20 litros. Opção correta. Questão 8. Por semana, Maria faz 3 bolos para vender. Para isso, ela gasta 1 dúzia de ovos. Esta semana, porém, ela deverá fazer 5 bolos. Veja como Maria calculou a quantidade necessária de ovos esta semana e assinale a opção correta. Ela calculou da seguinte maneira. Vou precisar de 15 ovos para fazer 5 bolos. E aí a gente vai fazer o cálculo e ver se Maria acertou ou se ela errou. No caso aqui eu tenho bolos e ovos. 3 bolos, meia dúzia de ovos. No caso, meia não, 1 dúzia de ovos. 1 dúzia equivale a 12 ovos. No caso, 5 bolos, quantos ovos? 3 vezes x, 3x é igual. 5 vezes 12, só vai fazer 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. X é igual 60 dividido por 3. 60 dividido por 3, 6 dividido por 3, 2, que é a mesma coisa de 2 vezes 3, 6. Zerou, né, que eu subtraí. Esse zero aqui vai para o quociente. X vai ser igual a 20. Das opções, a B, ela errou. Vai precisar de 20 ovos para fazer 5 bolos, é a opção correta.